Agora vamos à nossa sabatina de hoje. Hoje estamos recebendo aqui o candidato do Avante, o Coronel Pérez. Antes da gente começar a cronometrar o tempo, vamos só explicar aqui as regras, candidato. São 2 blocos de 15 minutos. Né? No primeiro bloco a gente interrompe aos 15 minutos, roda um intervalo comercial e voltamos para outros 15 minutos. As respostas do senhor são livres, tem tempo livre. À medida que o senhor responder mais rápido, haverá mais perguntas. Se as respostas forem mais longas, serão menos perguntas, tá certo? Então, essa é a nossa regra. E vamos, então, a partir de agora, a nossa sabatina deste sábado. Por favor, pode disparar o cronômetro. Candidato, o senhor assume a posição de candidato a prefeito com a saída do cabeça de chapa, o Leandro. Como é que se dará essa campanha? O senhor muda os rumos da campanha, a campanha segue da mesma forma que foi planejada. O senhor tem alguma dificuldade no sentido de fazer uma campanha tão curta assim? Bom dia. Bom dia, Genari, bom dia, Lídia, bom dia, Gisele, bom dia aos ouvintes aí da JM. É um prazer estar aqui nesse espaço, ao qual eu vim aqui várias vezes para discutir segurança pública. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre política, sobre os destinos de Uberaba. Para mim é uma honra estar aqui. E aqui realmente a gente acaba desenvolvendo a democracia, o espaço é igualitário, coisas que a gente não tem no dia a dia. Então aqui a gente vai poder expor ideias, conversar um pouco. Eu acho que é importante esse espaço. Realmente a campanha, nós temos pouquíssimo tempo diferente, né? Aconteceu uma intercorrência, mas como eu já era o vice e como a nossa chapa, o vice não era simplesmente um bibelô, simplesmente uma pessoa demonstrativa, mas sim uma pessoa atuante. Então não mudou muito a questão do nosso plano de governo, a gente ajudou a escrever esse plano de governo, não mudou tanto o caminhar. Então acreditamos que as pessoas já tinham identidade comigo, juntamente com o cabeça de chave da chapa. Então agora, eu estando como prefeito, eu acredito que estamos no caminho certo. Nós trouxemos como vice o Matheus Moraes, que é uma pessoa dinâmica, um adesguiano, né? Junto com a Lídia, ela conhece bem o Matheus. O Matheus também é advogado, ele é professor naval da Marinha do Brasil, então é uma pessoa que tem uma experiência, uma gestão privada também plena. Então eu acredito que a gente tem possibilidade sim. O nosso desafio é maior, mas a minha vida sempre foi feita de desafios. Então a gente não tem medo de desafio, né? Eu não tive medo lá de prender os 10 bandidos do assalto do Banco do Brasil. Eu não vou ter medo de fazer uma campanha em tão curto prazo. Então nós vamos para cima e com certeza sairemos vitoriosos lá no dia 15 e a gente vai marcar. A população tem nos recebido com muito carinho e eu acho que isso que é o diferencial. E o senhor é conhecido por conta da área de segurança pública, justamente pelo trabalho que o senhor fez na Polícia Militar. Quais são as principais propostas que o senhor traz para a segurança pública, se for eleito, né? Ô Gisele, que bom falar do meu campo, né? Do meu campo de trabalho. A gente tem bastante experiência na segurança pública, mais de 30 anos. Fizemos um trabalho grande aqui, eu comandava 30 cidades do Triângulo Sul. A gente conseguiu reduzir a criminalidade em todas as cidades. Então, às vezes, as pessoas pensam como o comandante regional fica mais aqui em Uberaba, mas a gente tinha, na verdade, a responsabilidade por 30 cidades. E a gente tem vários planos, né, na área de segurança pública. Eu acho interessante que alguns candidatos estão copiando nossos planejamentos. Isso é bom para a cidade, né? A gente tem, na verdade, esses planos, cada um faz um plano de governo, cada um faz os projetos. Eu acho que é interessante pensar o projeto positivo de cada um e fazer um grande projeto para a cidade, que quem ganha é a população, né? Tolo daquele que não copia as boas ideias. Então eu vejo várias boas ideias dos meus concorrentes e nosso plano também está recheado de boas ideias, tanto que estão sendo copiados pelos nossos concorrentes. Então nós temos como na segurança, nós criamos aqui, trouxemos as 12 bases de segurança pública para a cidade. Foi um projeto meu como diretor de tecnologia, porque as pessoas não sabem, mas essas bases têm tecnologia implantada nelas, elas conseguem conversar com o olho vivo, elas conseguem ser colocadas também em OCR, que é aquele reconhecimento óptico de caracteres, leitor de placa. E eu trouxe essas 12 bases, elas foram colocadas de forma equidistante na cidade. Não teve interferência de nenhum político. Tem alguns políticos que vêm se defendendo que foi ele que implantou. Na verdade, foi técnico. Foi eu, como comandante, que planejei e trouxemos essas 12 bases. E não são 10, são 12. E o interessante é que nós queremos fazer
com a Guarda Municipal, as bases móveis da Guarda Municipal, colocando exatamente nos locais onde eu não consegui colocar o suficiente da Polícia Militar. Um dos exemplos, rodoviária. A rodoviária é a porta de entrada da cidade. Então a gente pode colocar uma base ali, é um prédio do município, que tem que ser controlado pelo município. Então ali tem que ter uma base. Lá em Ponte Alta... Essa base seria da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal, nos mesmos moldes. Logicamente fazendo a sua atividade específica. Então nas portas de escolas, principalmente importantes, porque a ideia da base, ela vem com 2 motos acopladas. E essas motos podem fazer o patrulhamento. Então a gente pode colocar a base e fazer como se fosse o raio, complementando o serviço que já é executado pela Polícia Militar. Esse foi um dos serviços que foi extremamente elogiado, que deu certo. Então hoje, se você pensar em tirar a base, qualquer outro servidor aí que entrar e pensar em tirar a base, ele vai tomar xingamento. As pessoas não vão gostar disso. Por quê? Funcionou, trouxe segurança subjetiva e objetiva, e a gente quer fazer exatamente isso com a Guarda. Então, o meu conhecimento técnico na área de segurança será fundamental. Esse OCR que hoje foi implantado, eu trouxe há 3 anos esse projeto para a cidade, e não foi só para Uberaba, foi para as 30 cidades. Tanto que Sacramento saiu na frente, Conquista saiu na frente, e é importante que todas as cidades estejam também vigiadas para a gente fazer o grande cinturão de segurança. Essa é a ideia. Então não adianta você colocar só câmeras aqui em Uberaba e não colocar nas demais cidades. Então por isso que eu reuni com os 30 prefeitos para colocar as câmeras. E esse OCR que aqui chegou é um avanço, é importante, mas nós já temos tecnologia mais avançada. Nós temos já os totens de segurança que tem acoplado o OCR, que é o leitor de placa, a Speedometer, que é o olho vivo, que as pessoas confundem o que é o olho vivo. Speedometer é aquela câmera que roda 360 graus e ela tem capacidade de vigiar pessoas, e tem um monitorante por trás disso. Já em relação ao OCR, ele faz leitura de placa de veículo e acusa quando passa um veículo roubado ou furtado. Outro projeto que a gente tem para fazer são os portais de segurança nas entradas da cidade. Esse projeto já foi feito lá atrás pelo Estado de Minas Gerais e não foi avante. Eu conheço desse projeto, eu participei da formulação desse projeto, da gente montar portais de segurança, aonde as entradas da cidade, outra coisa é câmeras na área rural. O que seria esse portal de segurança especificamente? Esses portais teriam que diminuir o número de entradas na cidade também? Não necessariamente, Genaro. A gente tem muitas entradas, a gente vai pegar as principais entradas. Aqui, previsto no projeto que era do governo, lá atrás, na nossa região, tinha previsão de 195 portais, onde iria ser com a iniciativa privada, e ali você teria não só questão de polícia, mas também de arrecadação da Receita Federal, da Receita Estadual, do sistema de controle, por exemplo, de gado que passa na região do IME. Todos os controles estariam vinculados nessa plataforma. Por exemplo, nós somos aqui rota do tráfico de drogas. Eu aprendi aqui várias toneladas de caminhões passando. Então você tem possibilidade de fazer o raio-x. Então foi cotado fazer raio-x veicular. O mesmo raio-x que você passa, por exemplo, quando você vai no aeroporto, é a mesma coisa, só que veicular, de grandes proporções. Então, em vez de você ficar abordando todo o veículo, você já sabe o que tem dentro do veículo. Então, isso tiraria essa rota do crime da nossa região. Eu acho importante, nesse período, falar também das câmeras na área rural. Tem gente que acha que, eu vou colocar. Já existe. Para quem não sabe, já existe e foi colocado no meu comando. E uma parceria com o CONSER, com o Conselho de Segurança Rural e com o Sindicato Rural. Então nós reunimos, hoje já tem em funcionamento 6 câmeras. Se você for lá no Cachucha 2, indo para Uberlândia, você tem ali na entrada, você já tem uma câmera com OCR. E a imagem dela é projetada dentro do Copom da Polícia Militar. Então a pretensão era ampliar esse ano, aliás, no ano passado, para 25. Só que com a minha saída do comando, isso esfriou. E hoje já existe tecnologia possível. Você tem, eu não tenho energia lá. Você tem placa solar para captar energia. Eu não tenho internet. Você tem internet via rádio, que hoje já consegue diminuir o delay, que antes o delay muito grande não adianta para a segurança pública. O delay é aquele tempo da informação chegar para quem de direito. Esse delay, hoje, ele já é bem menor. Então, hoje, tem algumas pessoas falando que vai colocar câmera na porta de escola. Na porta de escola nós temos que colocar a guarda municipal, porque câmera somente, ela não afasta o marginal. Você tem que ter a guarda municipal. Nos postos de saúde, eu tenho andado e as pessoas têm reclamado. Cadê a guarda municipal nos postos de saúde, nas escolas, que são
terminais de ônibus, que é função, sim, as nossas praças. Eu acho que nós temos que revitalizar nossas praças, dar utilidade a essas praças. Nós fizemos isso com a Praça do Quartel. A pessoa das feiras que montou a feira na porta do quartel foi comigo. Eles foram lá, apesar de não ser função minha, eu incentivei que eles tivessem. Hoje já é uma das maiores feiras e que vinha ampliando antes da pandemia, logicamente, que depois mudou esse cenário. Mas a gente tem, eu acho que a tecnologia, a possibilidade de fazer mais com menos. Então não adianta você encher, falar assim, eu vou... E, logicamente, parceria com a Polícia Militar. A fração de Ponte Alta que foi retirada foi porque a parceria com o município não foi adiante. Então as pessoas reclamam lá, eu fui pessoalmente lá em Ponte Alta, iríamos colocar, voltar novamente com aquela fração que saiu de lá. Por que saiu a fração de lá? Porque era um imóvel locado pelo Estado. O Estado, à época, passava por dificuldade financeira e não pagava o aluguel direito. O proprietário não quis mais locar. Mas a prefeitura tinha um imóvel lá, tinha condição de construir com preços módicos, mas infelizmente não quis. E o nosso vice-prefeito Riposati, que infelizmente Deus o tenha, uma pessoa que queria construir lá, mas não teve apoio para isso. E lá beneficiam a base comunitária, inclusive. Sim, exatamente. Na verdade é o seguinte, como as bases da Polícia Militar eram bases limitadas, né? Aqui nós recebemos mais base do que outras cidades maiores. Por exemplo, Juiz de Fora, que é uma cidade que tem 500 mil habitantes, recebeu 10 bases. Nós recebemos 12. Uberlândia recebeu 16. Proporcionalmente, nós fomos a região que mais recebeu as bases. Então eu não consegui locar outra base para levar para Ponte Alta. Lá merecia. Mas nós vamos fazer isso com a Guarda Municipal. Pode ter certeza que a partir do dia 1º de janeiro, nós já estaremos adquirindo uma base dessas motos e colocando a Guarda Municipal no local que é importante. Tá, agora o senhor coloca a questão da segurança numa ótica do enfrentamento. Agora, outros setores precisariam também de ser estimulados e que acaba refletindo lá na queda da criminalidade, como educação, saúde. Quais as propostas para essa área, por exemplo, de educação? Ok. Na verdade, eu não estou falando nem enfrentamento, isso é prevenção. Quando a pessoa está no local certo antes, que o depois é quando o Estado já falhou. E as pessoas, às vezes, entendem que o município não tem a ver com segurança, que é a questão do Estado. Lê do engano. Lê do engano porque na própria Constituição fala lá, segurança pública, dever do Estado, Estado no sentido lato da palavra. É Estado, é município, é União. Né? E direito e responsabilidade de todos. Então, todos somos responsáveis pela segurança pública. Já na educação, nós temos 2 projetos que eu acho extremamente importantes. Eu fui diretor administrativo do Colégio Tiradentes. Fui professor a minha vida inteira. Então, eu sei o que sofre um professor, eu sei o que é ficar em pé numa sala de aula e não ter o reconhecimento. Nós temos que valorizar o nosso profissional da educação. O professor é o formador de todas as demais profissões. Então, como não falar em valorizar o professor? O professor valorizado, com certeza, ele vai ter mais dinamismo, mais perspicácia na sua atividade, mais condições de prestar a sua atividade. O senhor pretende levar o mesmo modelo que temos lá no Colégio Tiradentes para as escolas do município? Nós queremos sim, temos como projeto a Escola Cívico-Militar, que já tem uma lei de incentivo do governo federal, 10.454, se não me equivoco, o número da lei. Ela é uma parceria que pode ser feita com o Estado e pode ser feita com o município. Inclusive, nós fizemos um projeto nesse sentido, até para a própria ADES, que é a Associação de Diplomatas da Escola Superior de Guerra, para que a gente fizemos até um compromisso de trazer a Escola Cívico-Militar para a nossa região. Por que eu vi que há necessidade disso? Eu, como diretor do Colégio Tiradentes, eu não conseguia atender o número de pessoas que queriam colocar seus filhos no Colégio Tiradentes. O Colégio Tiradentes também pode ser não fazer outro Colégio Tiradentes, porque é inviável. Eu sei que é inviável porque nós não teremos contingente da Polícia Militar para cuidar de um outro colégio. O mote da Polícia Militar é segurança pública, não é educação, né? Mas nós podemos fazer... que um está muito ligado com o outro, né? Tudo bem, concordo plenamente, mas eu estou falando no mote. A Polícia Militar tem a parte de educação. Inclusive, os colégios Tiradentes são espalhados e não atende somente filhos de militares, atende a população de uma forma geral. E está ligado sim. Quanto melhor a educação, menor o impacto na segurança pública, não tenho dúvida disso. A escola cívico-militar, que a gente quer trazer para cá, mas atrelada a isso, qual que é o nosso planejamento? Fazer um convênio com a Polícia Militar, investir, porque tem espaço no Colégio Tiradentes para ampliar o Colégio Tiradentes.
Então o município poderia ampliar o Colégio Tiradentes e fazer a cessão de professores, que acontece isso, o empréstimo de professores municipais para atuar no Estado. Isso acontece. Então a gente pode fazer isso, tanto ajudar o Colégio Tiradentes a ampliar vagas e levar os professores da rede municipal para atuar também dentro do Colégio Tiradentes. Mas a mesma sistemática do Colégio Tiradentes seria levada para as outras escolas Para do município? todas as escolas. Eu não falo todas, porque a gente tem que ouvir a população. Nem todo mundo quer estudar no Colégio Tiradentes. Até porque ok? o salário dos professores do Colégio Tiradentes é diferenciado do salário da Sim, rede sim. municipal. Na verdade, a escola cívico-militar que a gente fala hoje, ela nada mais é do que o resgate daquela escola pública que eu estudei. Eu estudei no Instituto Estadual de Educação lá de Juiz de Fora, que se eu colocasse a cabeça por lá de fora da sala de aula, no horário de aula, eu era repreendido. Então, na verdade, o que as pessoas estão querendo hoje era o que era antes. Ele quer voltar aquilo que era antes da escola. É ter civismo, OSPB, é ter valor à pátria, à família. Candidato, terminou o nosso tempo do primeiro bloco, mas... Esse negócio está muito acelerado, Genário. Tá certo. Tá Logo após o intervalo comercial, a gente tem Diminui mais 15 minutos. Beleza, Genário, beleza. São 9 horas mais 17 minutos. Agora vamos ao rápido intervalo. Já já a gente volta mais aqui com a Sabatina com o Coronel Pérez. São 9 horas mais 20 minutos. Vamos agora para os 15 minutos finais da nossa sabatina com o Coronel Pérez, que é o candidato do Avante à Prefeitura de Uberaba. Disparando o cronômetro, Gisele. Bom, o senhor estava falando sobre a questão de educação e citou a valorização dos professores. Nessa valorização, a proposta seria pagar o piso do magistério. Como que é essa valorização que o senhor defende? Ô Gisele, como eu tenho irmãos que são professores, tenho cunhado professor, eu acredito que nós temos que valorizar o professor, que é o formador de todas as demais profissões. O teto, eu fui inclusive conversar com os professores e uma das reclamações é o teto. Eu acredito que o município tem que fazer toda a força para pagar sim o teto, tendo em vista que é legal. Eu acho que a gente não pode fugir do que é lei. Eu sou formado em Direito, então eu assumi uma prefeitura e não querer cumprir o que a lei fala é um absurdo. Temos limites também, logicamente que na pandemia, eu não falo nem pós-pandemia, porque a gente não sabe quando que a gente vai lidar com isso, se é mais um ano, se é mais 2 anos. Nós não nos preparamos para receber a pandemia, mesmo sabendo, apesar que se alguém lá atrás falasse que não ia ter carnaval por causa de pandemia, eu acho que teria sido crucificado, né? Então acho que ninguém falaria, então não falou. E o que aconteceu? Nós fomos, mesmo avisados, fomos pegos com as calças na mão, porque não se preparou. Mas é esse que eu acho sempre o problema, principalmente no executivo, até que no legislativo não, mas no executivo você tem que colocar pessoas técnicas no executivo, gestores, pessoas que têm capacidade de gerir uma cidade igual Uberaba, com 337 mil habitantes, que na verdade chega a 350 mil habitantes, você não pode colocar uma pessoa que não tem conhecimento técnico nenhum, que ele não tem nenhum preparo. Isso é como se você colocasse a pessoa como um CEO, um cara importante dentro de uma empresa, ele vai quebrar a empresa. Então a gente verifica que as decisões são políticas e são menos empresariais, menos gestores. A gente tem que ter definições. Eu vou citar um exemplo, né? Quando você quer fazer alguma estrutura, eu vejo alguns candidatos, vou fazer obra, eu até parece até que o cara é engenheiro. Né? Eu vou fazer obra ali, vou fazer obra aqui. Então tem solução para tudo. Eu estava conversando aqui no intervalo. Tem algumas pessoas que nesse período tem solução para tudo. Quando chegar dia 1º, as soluções parece que vão se esvaziando. Então o importante é o quê? A valorização piso, eu acho que é sim um dever do município chegar lá. E como é que você consegue chegar lá? Porque o recurso ele é limitado. Então você tem que definir prioridades. Eu acho que antes de você pensar em fazer qualquer obra, antes de você pensar em fazer qualquer coisa, você tem que fazer o mínimo, o feijão com arroz. Você não vai comprar para sua casa uma televisão 50 polegadas se você está faltando um fogão. Então você primeiro compra o fogão. Então, é o meu entendimento. Então, primeiro você valoriza o servidor. Depois você amplia o sistema se sobrar dinheiro para isso. O senhor acredita que seria possível, se eleito num primeiro ano em 2021, conceder esse reajuste para chegar ao piso? Ou seria algo, vamos dizer assim, parcelado ao longo de 4 anos de governo? A gente verifica que tem uma questão legal aí, de proibição de aumento de salários, né, legal para esse ano vindouro. O que foi pactuado na questão do Estado, mas a tendência, eu acredito que no primeiro ano, é o primeiro ano que você chega para acertar as contas.
Então você chega, com certeza, nesse ano de pandemia, aonde que o comércio diminuiu, a arrecadação diminuiu, vai ser extremamente complexo você falar em aumento salarial no primeiro ano de pronto, né? Logicamente que eu não estou sentado lá, eu estou há 1 mês e meio à frente de uma campanha. Eu não tenho... Uma coisa é falar os dados, outra coisa é na prática. Quando você vai lá na prática, pegar a caderneta, lá sentar na cadeira do prefeito e saber o que realmente você tem de recurso, aparecem outras coisas. Então nós temos que fazer uma análise, não podemos... Eu sempre falei com todas as pessoas que estão ao meu redor, não vamos parar de fazer promessa, não vamos fazer projeto. Então o cara que sai aqui prometendo para ganhar voto, ele ele tira da axila, né? O que eu gosto de falar, que o cara tira da axila e joga lá e fala que vai fazer, que vai acontecer, ele vai fazer chover Coca-Cola. Mas aí depois ele fica complicado para ele. Então que nós assumimos o compromisso, que sim, o piso é um dos objetivos ser pago no menor prazo possível e legal possível. Tá, agora, em termos de prioridades, no eventual governo do Coronel Pérez, qual que seria a prioridade número 1? Na verdade é o seguinte, o que as pessoas sempre pontuam, né? Saúde, segurança, sempre educação, geração de emprego, extremamente aberto. Mas eu acho que saúde tem que ser o número 1, porque não adianta nada, se a pessoa não estiver viva, não adianta segurança, não adianta educação, primeiro a pessoa tem que estar viva e com saúde. Então, a saúde é primordial, não tem jeito de você falar diferente. Mas o que o senhor faria diferente do que está sendo feito hoje? Ok. Primeiro, a famigerada fila eletrônica, que eu tive um contato com uma pessoa que ela tinha que cortar o dedo por causa da diabetes. Aí ela foi lá, viu que não ia sair, porque ela ia morrer com aquele pé gangrenado. Ela cortou os 3 dedos por conta própria, pagou por conta própria, teve que cortar um, depois teve que cortar o outro. Quando ela já tinha cortado o 3º dedo, ligaram para casa dela para ela ir lá ver os exames do 1º dedo, que já tinha 2 anos. Ou seja, a pessoa já tinha morrido há muito tempo. Então, essa fila, ela tem que ser exterminada. Nós temos uma entrada de 350 milhões para a saúde no nosso município. Primeiro é a gestão eficiente. Segundo é o quê? Eu acho que nós podemos sim fazer parcerias com cooperativas médicas. Nós conversamos com alguns médicos que entendem que tem possibilidade de fazer parcerias com cooperativas médicas para que a gente possa diminuir de forma mais rápida essa fila eletrônica. Como que seria essa parceria, se o senhor puder explicar um pouquinho mais? Na verdade é o seguinte, logicamente que para você conhecer do processo, eu, apesar de ser formado em Direito, eu não tenho pleno conhecimento dos contratos que são feitos de cooperativa. Então eu tenho que ter, eu vou poder escolher pessoas técnicas para estar ao meu lado, então eu não tenho nenhum compromisso com nada. Não recebi nenhum dinheiro público para minha campanha, nenhum dinheiro de empresário. Eu acho interessante vocês fiscalizarem e verificar se a pessoa recebeu algum dinheiro de um empresário. Olha que interessante, o cara recebe de um empresário, recebe de outro, o mesmo empresário doa para várias campanhas. Eu acho isso estranhíssimo, no meu mundo isso não tem. Eu acho que o cara vai cobrar a conta lá no final. Mas vamos lá para parceria, vamos lá, parceria com as vamos lá, Lídia, não vamos fugir não, vamos lá. Vamos voltar aqui. Mas a parceria com as cooperativas, que os médicos falam o seguinte, eles têm especialidade, têm capacidade até de atender mais rápido, com a rapidez maior do que o sistema. Então, pode sim, através de você trazer, ou através de licitação, trazer cooperativas médicas para esse trabalho, fazendo um trabalho conjunto, principalmente nesse pós-pandemia, que aumentou ainda mais a fila hoje está maior, né? As cirurgias eletivas deixaram de ser feitas. Ontem eu estava conversando com um grupo que trabalha na área de saúde, e ele falou exatamente isso, que inclusive os postos de saúde têm que voltar a ter os atendimentos, porque a gente está tendo bares abertos, está tendo coisas abertas, e você vai nas especialidades, não tem nenhuma. Então não está tendo um atendimento. E esse volume vem há quase esse ano todo de pandemia acumulando. Então o próximo prefeito vai ser um dos grandes desafios dele, resolver o problema da saúde em 2021. Ele já começa com esse passivo que está maior do que estava. Essa demanda reprimida. Essa demanda reprimida para a gente chegar num patamar aceitável e começar a andar com essa fila. E outra coisa, colocar também tecnologia na saúde. O que é colocar tecnologia na saúde? O prontuário médico online. É um absurdo a pessoa entrar no sistema e você não saber se ela é diabética, se ela já tem um problema anterior, se ela já tem um know-how informatizado. Quando a pessoa entrar no sistema, até o atendimento vai ser mais rápido. Então, em vez do médico demorar
30, 20 minutos, 50 minutos no atendimento, ele já tem, quando o paciente entrar na sala dele, ele já tem todas as informações. As parcerias seriam então um formato de multirão, que abre a Sim, chamada pública, contrata exatamente. até no serviço particular para poder atender mais rápido. Exatamente. Ele vai no serviço particular para atender mais rápido e esvaziar essa fila, porque só com o sistema hoje existente não é possível esvaziar essa fila nunca, porque a tendência dela é sempre dobrar. Candidato, mudando da saúde para algo mais prático, que seria a rodoviária, nós acabamos de falar, o senhor também concorda em colocar ali uma base móvel da Guarda Municipal, mas há quem defenda que a rodoviária de Uberaba está mal localizada, que ela hoje está num ponto que está atraindo muito problema para a região. O senhor defende a mudança dessa rodoviária para outro ponto da cidade, ou acha que é possível deixar ali e fazer um trabalho de segurança mais efetivo no entorno? Você disse tudo, Lídia. Na verdade é o seguinte, nós temos um projeto, inclusive eu apresentei para o prefeito, que eu conversei até com alguns assistentes sociais, da gente trabalhar esse campo ali. É um trabalho que era feito lá quando eu comandava a Pedreira Prado Lopes, uma das maiores favelas que tem em Belo Horizonte, e lá tinha principalmente os dependentes químicos. Aí você fala assim, a polícia mexe com isso? Mexe sim, as pessoas não sabem. Então a gente tinha um trabalho com a prefeitura, que vinha com assistentes sociais, com psicólogos, fizemos parceria com as igrejas, seja ela espírita, católico, não importa a designação. Nós fizemos uma parceria de internação desses dependentes. Eu quis implantar esse projeto aqui, levei para o nosso prefeito atual, mas isso não saiu do papel. Eu tenho esse projeto escrito, então nós temos que fazer, não é só em volta da rodoviária. Marco Xerém, Posto Zote e outros locais onde tem moradores em situação de rua. E isso também afeta a questão de criminalidade e fica degradado o local. Então primeiro a gente precisa fazer uma recuperação, porque a aparência também afeta a segurança pública. As pessoas pensam que não. Lugares que parecem abandonados, eles geram mais insegurança e geram mais crimes. Então nós temos que revitalizar aquele local. Eu acho que hoje seria precoce você pensar em retirar, porque você vai ter gasto. E nós estamos num período de não ter gasto. Pode ser que lá na frente, daqui a 2 anos, ou então daqui a 3 anos, pode ter um boom de geração de emprego, de vinda de empresas para a nossa região, que aumente o valor. Nós vamos fazer a gestão com o pé no chão. Primeiro, pessoas. Depois nós vamos para a estrutura. Eu acho que pessoas é mais importante do que estrutura. Então, a rodoviária, hoje, ela consegue atender a demanda. Se ela não conseguisse atender a demanda, era outra coisa. Mas ela consegue atender a demanda. Ela precisa de um olhar diferente. Ela precisa ser recuperada em volta dela. Ela precisa ser resgatada aquelas pessoas que ficam gravitando ali. Ela precisa recuperar aquele ambiente. Aí sim, é o poder público chegar ali. Então as pessoas pensam em simplesmente retirar. Não acho que num primeiro momento tenha que simplesmente retirar. Eu vou retirar o problema daqui e vou levar o problema para outro lugar. Não é isso. A verdade é o seguinte, se nós tivéssemos dinheiro sobrando, aí nós vamos retirar, colocar um de 50 andares, fazer um trem bacana. Eu também acho que tem que embelezar a cidade também, isso é importante. Mas primeiro, feijão com arroz. Depois nós vamos para as outras questões. Até a propósito, por falar em transportes também, nós temos esse projeto da Intervalos, que é um projeto que contempla um aeroporto internacional de cargas e passageiros entre Uberaba e Uberlândia. Qual a sua avaliação a respeito desse assunto? Esse é um assunto extremamente polêmico, né? Tendo em vista que eu acredito que hoje a gente não consiga fazer sem que tenha uma parceria com Uberlândia. A gente achar que a gente vai fazer sozinho. O nosso aeroporto aqui, ele é um aeroporto que tem estrutura, mas ele foi abandonado pela aviação, abandonado pelas empresas. Então, hoje todo mundo que vai viajar vai para Uberlândia, né, e sai de lá. Eu tinha dificuldade, às vezes, quando eu tinha que ir para Belo Horizonte. Às vezes eu preferi ir pela via terrestre. E perigoso também que essa 262, a rodovia da morte, é uma das coisas que, apesar de não ser função do prefeito, eu deixo bem claro, alguém tem que procurar os órgãos federais, a concessionária e resolver o problema dessa 262 no nosso município. O tanto de vidas que se perde ali. Mas voltando lá para o aeroporto. O aeroporto, ele é importante, ele é um projeto bacana, mas eu não sei se ele é a curto prazo. Entendo que não seja a curto prazo. Eu acho que ele é a médio e longo prazo. Falar que nós vamos
alavancar, e principalmente que, se tiver necessidade, com certeza terá necessidade de investimento municipal, e num período de crise, você falar que você vai investir num aeroporto, onde tem várias nuances, não é uma coisa simples, ela é multifatorial, tem um tanto de fatores intervenientes. Então você acabou de fazer uma reforma e privatizando lá Uberlândia, aqui também. Então você pensar que alguém vai querer realmente investir agora no aeroporto de Cargos, no aeroporto internacional, a ideia é ótima, a ideia é avançada. Eu não critico nenhuma ideia que seja avançada. Por quê? Tem pessoas que saem criticando e depois, quando é efetivado, aí a pessoa fala assim, é possível. Nós falamos, por exemplo, do complexo, mudando um pouquinho, falando do complexo lá de Peirópolis, um complexo de lazer, muita gente acha um absurdo. Só que tem pessoas que nem conhecem Peirópolis e moram aqui na cidade. Tem vereadores que não conhecem Peirópolis. Uma vez eu encontrei um que não conhecia Peirópolis. É porque nós não investimos em turismo. Nós temos um potencial de turismo aqui que vai resolver o problema de aeroporto também. E como você pretende fazer com esse investimento? Bacana. Você vai lá em Olímpia, você vai lá em Caldas Novas. O que eles fazem? É investimento privado. Na verdade, tem gente que fala assim, eu vou criar emprego. Sabe quem gera emprego? Quem cria emprego? É o empresário. É o comerciante que cria emprego. O político, ele somente não atrapalha ou fomenta. Ele tem que contribuir, ele tem que tirar os embaraços e contribuir. Então nós podemos fazer o quê? Igual é feito lá em Olímpia. Constrói-se um prédio, a iniciativa privada vende cotas, né? Não precisa, o município ele só tem que entrar como facilitador nesse processo. E já temos contato com alguns empresários que têm interesse sim em construir igual é feito Olímpia, igual é feito em Caldas Novas. Candidato, é a ZPE, que tem o prazo aí de 31 de julho de 2021 para fazer os 10% da obra inicial. Sim ou não? Na verdade é o seguinte, levaram 10 anos para resolver isso e agora deixa 6 meses batata quente na mão. Eu acho que é importante sim, mas temos que analisar o custo-benefício. Ok, muito obrigado. Terminou exatamente nos Gente, me dá mais um pouquinho de tempo aí, tem muita coisa pra falar, gente. Muito obrigado, sucesso para o senhor, um bom dia. Eu só tenho 14 segundos na televisão, queria um pouquinho mais aqui, ué.